Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Vai chegando esse momento, fim de ano, começa um outro ano, todo mundo quer cuidar da saúde, todo mundo quer ficar com o shape em dia, corpício em forma. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um profissional super qualificado que vai explorar sobre a nutrigenética. O que vem a isso, como pode beneficiar você. E o nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos que Dr. Lauro Santana. Ele que é médico, ortopedista, especialista em cirurgião em lesão de ombro e joelho, também é médico do esporte e nutrólogo, focado em hipertrofia e emagrecimento. Seja bem-vindo, Dr. Lauro. Ô, Bruno, é um prazer estar aqui participando do programa Saúde Mais Produtividade, né? 15 anos de atuação nessa área. 15 anos já. Na verdade, eu formei em 2002, né? Tenho bastante tempo de formado. E depois fiz ortopedia. Da ortopedia me veio essa necessidade de não só estar tratando e curando, mas também prevenindo. Daí veio a nutrologia e a medicina do esporte para acrescentar. E o que mudou dessa época para cá, de 15 anos atrás para cá? O que a gente tem de inovação? Eu acho que eu tenho visto que as pessoas estão querendo cuidar mais da saúde mesmo e junto a isso a medicina vem evoluindo para poder atender essas pessoas, né? A genética, novas medicações, os peptídeos aí que já estão começando a aparecer, são evoluções tecnológicas dentro da medicina que vem trazendo mais bem-estar e mais qualidade de vida para as pessoas. E pegando esse gancho, o que é a nutrigenética? Então, a nutrigenética, ela pega o indivíduo, a parte genética do indivíduo, para moldar o ambiente para ele ter a melhor resposta possível, né? É lógico que ela não define, né? Mas ela é preditiva. Então a pessoa, a gente conhecendo, a gente consegue ver qual a melhor forma de você se alimentar, quais os melhores horários, qual o melhor treino eu posso moldar para você ter o melhor resultado possível dentro da sua genética. Entendeu? Então a pessoa ela tem uma característica genética e você utiliza isso, se for uma característica benéfica, para potencializar, ou você pode também tentar dar uma freada nessa predisposição genética dela, é isso? Exatamente. Por exemplo, às vezes você vem treinando de uma forma igual todo mundo, né? Que um treino montado meio que receita de bolo, e de repente não é o melhor para o seu tipo de genética. Entendeu? Eu dou um exemplo, por exemplo, o meu filho, ele é tenista. Certo. E ele vinha tendo algumas lesões musculares. Eu fiz esse teste nele e a gente descobriu que ele responde muito bem à musculação, mas que ele tem uma predisposição a lesões musculares. Então, ele fazia musculação todos os dias, e a gente passou a 3 vezes por semana e 2 vezes fazer recovery. Ele está ganhando mais massa muscular, não está se lesionando e está produzindo melhor. Poxa, Entendeu? que bacana. Então, para ele estava excessivo. E qual que é o exame que você pede para ter esse tipo de insumo? Então, nutrigenético. Exame nutrigenético. Faz um swab, né, na boca, manda para São Paulo, eles fazem toda uma avaliação e mandam esse resultado para a gente. Que bacana. O que mais que as pessoas podem esperar desse exame? O que mais dá para prevenir ou potencializar? Prevenir lesões, potencializar resultados, montar periodizações, né? Alimentos que você tem que passar longe, alimentos que você tem que incluir na sua dieta, tudo isso a gente consegue através dos exames. Eu acho que é importante esclarecer, doutor, que a genética ela não é definitiva para a pessoa, né? Que o estilo de vida ele tem um potencial maior, talvez até, de ser um indicador de saúde. Lógico. Que é a genética em si. A genética indica qual a melhor resposta. Correto. Mas se você não moldar o ambiente, né, que seria a epigenética, né, aí você não vai ter esse resultado. Né? Eu vejo muita gente terceirizando a responsabilidade na genética, mas a pessoa está lá comendo a coxinha às 7 horas da manhã, um sanduíche à noite, está sedentário, e fala que tem uma predisposição genética a engordar. Isso, na verdade, sim. Se ela tiver uma predisposição genética e estiver fazendo tudo certo, de repente ela vai ter uma dificuldade maior, né? Mas se ela tiver uma genética boa e um comportamento ruim, também ela vai ter um resultado ruim. Correto. E você falou de peptídeos. Explica para o nosso público o que é isso. Não, então, peptídeos é uma nova tendência, né, que vem aparecendo aí de tratamentos
o Monjaro, né, que está tão em voga, aí, é um peptídeo, né? E agora também vem aparecendo alguns peptídeos relacionados a ganho de massa, a recovery, recuperação muscular, mas tudo ainda muito em fase de estudo, né? Os mais avançados ainda estão em fase 2, né? Precisa de evoluir ainda mais, não são aprovados, mas existe uma tendência importante aí, uma coisa legal vindo por aí. Poxa, que bacana. Eu estava vendo alguns estudos que esses peptídeos, eles estão mudando toda uma dinâmica de mercado para além da saúde, para além da parte física. Inclusive, eles avaliam que vai ter uma eficiência maior, né, nos voos das aeronaves, porque o peso médio das pessoas tende a diminuir. Então, um avião vai precisar de menos combustível, por isso a companhia aérea vai conseguir gastar menos com uma viagem. Olha onde chega quando há uma mudança disruptiva no padrão de consumo da população. É. E eu acho assim, até as pessoas, quando estão no peso melhor, quando estão com hábitos melhores, né, treinando, fazendo suas atividades, eu acredito que até a sua produtividade vai aumentar, os afastamentos vão diminuir. Então eu acredito que a gente está indo para um caminho legal. É, porque melhora tudo, né? Melhora a saúde, melhora a disposição, melhora a autoestima. Exatamente. Naturalmente, a produtividade tende a melhorar Com também. certeza, as pessoas trabalham mais felizes, né? Sim, sim, sim. Quem não quer estar com o corpo em dia? Exatamente. Só que tem algumas pessoas que buscam isso, talvez de uma maneira exagerada ou disfuncional. Você percebe isso no seu Sim, consultório? sim, sim. O uso abusivo, às vezes, né? O uso de, às vezes, anabolizantes, às vezes dietas muito restritivas, que isso não consegue se manter. Então as pessoas às vezes perdem a mão mesmo. E às vezes, até por isso é importante a orientação médica, né? De fazer um acompanhamento para a gente colocar no rumo. Isso é bom, é por isso que é sempre importante você estar em contato com o médico. Tem muita gente procurando Monjaro no mercado negro. Pelo amor de Deus, olha o que você está injetando dentro do seu organismo. Você nem sabe o que tem lá, né? E você nem sabe se é bem acondicionado e nem foi prescrito por um médico. Então, muito cuidado aí com a sua saúde. E pegando essa questão, né, da imagem ou da autoimagem, eu tenho uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, Kaline Santos. Existe algum hormônio que uma mulher gordinha possa tomar para que, associado à academia, ela consiga ter um corpo slim e definido? Porque até onde eu sei, sou leiga, é que crescemos com hormônios, né? Bom, isso ela pergunta. Mas o que eu quero destacar dessa pergunta dela, que ela pergunta sobre o hormônio para ela ter um corpo mais seco, é que ela cita, né, uma mulher gordinha, acredito que ela possa estar falando dela própria. O que é o problema? Né, eu fui no Instagram dela. Ela não é gordinha. Ela, bonita, inclusive, certo? Às vezes se vê como gordinho. Ela se vê como gordinha. Então, duas perguntas. A primeira pergunta dela, segundo, como que trabalhar essa autoimagem numa pessoa que não se percebe aquilo que realmente está refletindo no espelho? Isso é bastante grave, né? É uma doença quase que, sim, que psiquiátrica mesmo, que essa falta de percepção do se ver sempre pior, né? É disso aí que traz esses distúrbios alimentares, de bulimia, né? De abuso de medicações, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar também, servir meio que de psicólogo no consultório, e conversar e explicar os males, né? Os excessos e tentar trazer para a realidade. Mas é bem complicado mesmo. Bacana. E agora tentando pegar o gancho dessa pergunta dela, né, que eu acho que talvez seria melhor, não que ela é gordinha, não é isso que a gente está falando, mas pelo visto ela gostaria de ter um corpo um pouco mais definido, mais seco. Existe um protocolo específico? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode jogar essa responsabilidade para o remédio. Sim. O remédio ele é um catalisador, o remédio ele ajuda, mas se a paciente não tiver treinando certinho, com alimentação adequada, se hidratando bem, um sono legal, não vai ter o resultado que ela espera, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que colocar essas questões, esses pilares principais para o paciente, para a pessoa em questão. Está treinando certinho, está indo na academia regularmente, está se alimentando legal. Agora, talvez a gente pode pensar em alguma coisa, entendeu? Porque as medicações não fazem mágica. Correto. Né? As pessoas querem tomar o hormônio, sentar para ver Netflix e ficar linda, maravilhosa. E não é assim que funciona, a gente sabe. Né? Então a gente tem que estar sempre
fazendo essa lavagem cerebral, vai treinar, vai fazer tudo certinho, faz sua parte, que o resultado vem. E aí, no caso do Monjaro, né, a gente citou hormônios, ele pode ser aplicado junto com uma testosterona ou algum outro tipo de hormônio anabolizante? Ou não é recomendado esse tipo de É, protocolo? assim, a gente não usa hormônios por estética, né? Tá. A gente usa quando você realmente tem um déficit e você precisa fazer uma reposição. Mas sim, pode ser usado junto. Você pega, às vezes, uma paciente ali na menopausa, que às vezes ela vai fazer o uso de Monjaro para emagrecer. Se você não fizer uma reposição hormonal, não fizer um balanço hormonal, de repente ela vai estar usando o Monjaro e não vai estar tendo o resultado que ela espera. E vai pôr a culpa no remédio. Ah, esse remédio não funcionou para mim. Mas, de repente, se a gente não corrigir a base do problema, às vezes esse distúrbio hormonal, a gente não consegue um resultado legal mesmo com o Monjaro. E pode usar junto sim, sem problema. Sim. E tem efeito colateral? O Monjaro, por exemplo? Sim, sim. O Monjaro tem alguns efeitos colaterais contornáveis e alguns efeitos colaterais que às vezes realmente aquela pessoa não pode tomar, né? É, o Monjaro ele dá muita náusea, ele pode dar prisão de ventre ou soltar o intestino, ele pode dar letargia, pode dar muito cansaço, né? Então a gente tem que meio que modular doses, entendeu? E tem algum profissional, alguma classe que se beneficia mais desse uso? Eu acho que de maneira geral todas as pessoas se beneficiam, né? Se você tá produzindo com peso controlado, eu acho que não existe uma classe específica, né? E tem alguma indicação mais própria? Assim, ó, se a pessoa está com tantos quilos a mais, ou percentual de gordura X% a mais, já é indicado ou não é assim que funciona? Assim, a quantidade de medicação que a gente usa, as doses que a gente usa, né, o tempo também de tratamento, tudo isso vai depender mesmo do IMC, né, Sim. do quanto a pessoa precisa de peso para perder, né? Então, realmente a gente tem que levar isso em conta até para poder montar, né, um protocolo de acompanhamento, um tempo de acompanhamento, né? Tem que ter o desmame da medicação. Muitas vezes a pessoa não vai ficar sem medicação, porque a obesidade é uma doença crônica, Correto. né? Não é assim, cheguei no meu peso, agora não preciso fazer mais nada. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Todo e qualquer método que você usar para perder peso, existe a chance do efeito rebote, do efeito sanfona. Então, a gente tem que cuidar dessa manutenção por pelo menos 18 meses. Depois de 18 meses, diminui o risco dessa pessoa engordar de novo. Mas mesmo assim, tem que ter vigília constante, mudança de hábitos, senão volta. Ah, isso é ótimo, né? Porque eu, É, eu fico realmente indignado as pessoas estarem comprando Monjaro no mercado negro, aplica de qualquer forma, qualquer quantidade e banalizou isso. banalizou, banalizou. É até perigoso, né? Porque, igual você falou aí, tem os monjaros Uhum. falsificados. Onde tem dinheiro, tem esperto, né? Então o pessoal aproveita essa onda de que todo mundo quer usar e faz de qualquer jeito, né? Eu vi até um meme, o pessoal brincando, né? Se a China quisesse mesmo instalar chip nas pessoas, não usaria vacina, usaria o Monjaro. Era um monjaro. Que Boa. o pessoal vira sommelier de vacina, agora não quer vacinar porque tem chip, vira jacaré, mas o Monjaro serve qualquer um que encontrou na Qualquer esquina. um. Poxa, aí não, né? É. Mas não é só de Monjaro que é feito, né, o tratamento. Principalmente a gente tem aí intervenções na parte nutricional. Tem alguma dica para o nosso público? Principalmente assim, durante o uso, né, das medicações para perder peso, não necessariamente só o Monjaro, né? O Monjaro é porque está em voga, mas é importante a dieta, um pouco mais de proteína, né, durante Legal. esse período. O treino, por quê? Porque a gente precisa preservar a massa magra. O músculo é o que consome o que a gente come, né? Ele é o motor que consome o que a gente come, principalmente. Tem sério, o coração, mas o músculo a gente consegue moldar, né? Aumentar o gasto energético dele. Então, se a gente consegue manter a massa magra, ou até ganhar um pouquinho de massa magra, a chance de você engordar de novo depois é mais difícil. Então, a gente orienta sempre atividade física. Se você não dá conta de fazer todo dia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, tenta colocar na sua rotina e alimentação um pouco mais rica em proteínas, né? Além disso, a proteína da saciedade. Sim. Então, a gente consegue manter uma dieta mais equilibrada, com menos calorias, com a proteína um pouco aumentada.
Pensando em produtividade, que é um dos temas desse podcast, Vamos lá. tem algum alimento assim que dá mais energia, dá mais foco? A cafeína, né? A cafeína por si só, né? A cafeína acho que é o carro-chefe aí Sim. de aumentar a produtividade e atenção e foco. Porém, a cafeína, ela é interessante. Quando ela passa de um certo nível, ela começa a fazer efeito contrário. Então, ele começa a ter um pouco de letargia e sonolência. Então, tem que ser na dose certa, né? O máximo aí 200 a 400 miligramas dia e de preferência até na hora do almoço. Que a gente sabe... 200 miligramas dia. Isso aí geralmente eu tomo até às 9h30 da manhã. Eu também gosto bastante de café. E aumenta a ansiedade? A pessoa fala Aumentar um pouco a ansiedade. aumenta a ansiedade. Aumentar Né? a ansiedade, pode dar um pouco de tremor. E quando isso acontece, a gente vai ter que maneirar um pouco, começar a diminuir um pouco a dose, entendeu? E os pré-treinos, que são basicamente compostos de cafeína? Os pré-treinos, assim, o pré-treino, o principal componente realmente é a cafeína. O resto é meio que para dar uma incrementada na fórmula mesmo. Para aumentar o preço final. Exatamente. A cafeína é o que realmente vai te dar um pouco mais de rendimento no treino. Aí é que entra. O teste genético, inclusive, ele mostra qual a sua sensibilidade à cafeína também. Até se você tiver uma sensibilidade aumentada, a gente tem que usar menos. Se você tem uma sensibilidade reduzida, a gente pode usar à vontade, entre aspas, né? Até 400 miligramas, acho que é suficiente. Mas o ideal é isso, a gente tentar descobrir, moldar e usar na dose certa para você não sair desse platô de benefícios, entendeu? E não cair aí na vala do excesso. Sim. Entendeu? Tem aqui a pergunta de outra espectadora que fala: meu filho está no transtorno espectro autista e ele só come pães e bolos. Já tentei de tudo, ele não se alimenta de carnes, vegetais, ele realmente recusa a comida. Ele está tendo baixa energia, desmaios. O que pode ser feito? Casos extremos como esse, em que a pessoa tem uma alimentação deficitária, né, e pelo colocado aqui, ela não quer comer, né, ou não pode comer por algum motivo. Tem algum tipo de tratamento que pode ser feito, algum protocolo? Isso aí a gente tem que ser mais mãe do que médico, né? Que eles falam. Certo. O que a gente precisa fazer aí nesse caso, eu acho que é mascarar os alimentos bons no meio do alimento ruim que ele gosta. Fazer bolos mais nutritivos, né? Por exemplo, não consigo comer couve, bate no suco de limão, sabe? Fazer essas estratégias Legal. para ver se consegue colocar os nutrientes bons na dieta da criança. E tratar o espectro autista, né? Entrar com as medicações, tentar melhorar essa parte com as medicações específicas, talvez um Venvance, essas coisas assim, mas deixo mais para neuropediatra, mas eu acredito que seja isso, né? A parte mais que ela possa fazer é isso, tentar mascarar os bons alimentos no meio do alimento que ele come. Neste caso, ou nos casos das pessoas que têm algum déficit de proteína ou de vitaminas de forma geral, uma suplementação também pode ajudar, um polivitamínico, algo desse Sim, tipo. suplementações são importantes, né? Algumas suplementações já têm padrão A, né? Que a gente considera que realmente é provado que tem benefício. A creatina é uma delas, né? A creatina já pode ser tomada por criança, pode ser tomada por idoso. Ela ajuda no recovery, né? Na recuperação muscular, ela ajuda nas funções cerebrais, nas funções neurológicas. Então, excelente suplemento. As vitaminas, quando tem déficit, né? É bom você ver ali se tem déficit, não tem, para você estar repondo. Não tem necessidade de repor vitamina sem ter déficit. E o whey, que é tão, né, usado aí, eu só indico fazer uso do whey quando não consegue bater as proteínas com comida de verdade. Eu sempre oriento, tenta comer comida de verdade. É isso que vai te emagrecer, é isso que vai te manter saudável. Não estou conseguindo bater as proteínas, não consigo comer, não gosto de carne, não consigo. Aí eu entro com whey, porque a gente não tem outra saída. Agora eu vou falar por mim. Eu amo carne, sou carnívoro ao extremo. Por mim, eu vivia no rodízio. Agora, minha dificuldade é na correria do dia a dia, né? Você conseguir fazer uma alimentação balanceada, saudável, né? Na metade da manhã, na metade da tarde.
Eu sei que tem a opção de, vamos trazer marmita fit, vou fazer o lanchinho em casa e traz. Nem sempre isso é viável no dia a dia, né, diante da correria. Como fazer num caso desse? Tem muita gente que usa a estratégia de fazer as marmitinhas montadas, né? Acho que tem muita gente aí, já até nutricionistas que tem Sim. empresa para essas coisas. Tem gente que faz em casa, já deixa pronto na geladeira, leva. Né? Mas, assim, é tentar colocar isso na sua rotina. Né? Nem todo lugar aí você consegue acondicionar, é mais complicado. Mas, de repente, naquele horário ali eu preciso de uma proteína e não consigo. Aí entra também os suplementos. O whey, por exemplo, você vem em sachê, você bate com água, toma. Mas essa estratégia a gente tem que ir casando de acordo com a conveniência e com a rotina de cada um. É a estratégia que eu uso. Eu sou intolerante à lactose, então a proteína que eu uso é proteína de origem animal, né? Mas eu uso isso. Então, metade da manhã ou metade da tarde, eu estou sem condição de fazer um lanche. Na cantina só tem salgado, e aí é um veneno para comer fritura. Eu bato um whey lá rapidinho e dou uma segurada. Excelente estratégia, muito boa. Na rotina de trabalho, o que mais que a gente pode, né, falar para o nosso trabalhador sobre alimentação, sobre hábitos, lesões no trabalho também? Tem alguma coisa que impacta? Eu acho que é importante respeitar as pausas, tomar cuidado com alguns mobiliários, às vezes, principalmente às vezes que estão em home office, né? Porque as empresas são cobradas, mas às vezes ele vai para casa e senta no sofazão lá, numa cadeira que não é ergonomicamente boa, e começa a ter dores, começa a ter lesões. Alongamentos, pequenos alongamentos ali, quando ele estiver, às vezes, digitando ou fazendo alguma coisa, para um pouquinho, alonga punho, alonga cotovelo, dá uma alongada, levanta, dá uma voltinha. Alimentação saudável, fazer igual você faz, essas estratégias, às vezes, meio urgentes ali, para tentar manter a nutrição adequada. Acho que é por aí. Bacana. Falando em pausas ativas e alongamento, né, não deixe de conhecer a ginástica laboral aqui do SESI, premiada nacionalmente. Ela promove justamente isso, a prevenção, ALER, DORT, problemas osteomusculares, melhora o clima organizacional da sua empresa, além do que, os trabalhadores vão adorar, vão se afastar menos do trabalho, vão adoecer menos. Então procure o SESI mais próximo de você e conheça a nossa ginástica laboral. O senhor gosta? Acha que é uma boa Acho maravilhoso. tática de ginástica laboral? Com certeza, qualquer tipo de ginástica. Né? Tudo que vai gerar um movimento. Mexa-se. Mexa-se, boa, boa, boa. Porque o sedentarismo, agora é um ponto também, né? A gente fala tanto de atividade física, eu vejo as pessoas tanto preocupadas com o corpo, mas a gente ainda está com uma população muito sedentária, né, doutor? Sim, até pela rotina corrida também, né? Às vezes as pessoas não colocam como prioridade, mas é importantíssimo, importantíssimo. Melhora a parte circulatória, cardiovascular, diminui o risco de infarto, de AVC, aumenta a longevidade. O esporte, por mais amador, por mais curto que seja ali, é maravilhoso para a vida. E o atleta de fim de semana? A pessoa que é sedentária, de segunda a sexta, aí no sábado joga aquela bolinha. Isso é bom ou não é tão bom? Esse é o mais perigoso, né? É mesmo? É o que mais se lesiona, é o que mais machuca, é o que infarta ali no campo, porque o corpo não está adaptado para aquela atividade, né? E quando você não se prepara, você não tem aquela rotina, aquilo é excessivo para o seu corpo. E é a hora que ele reclama e que vem a lesão, o problema. O ideal é que consiga fazer um treinamento, um Rotina. condicionamento físico também antes, né? Eu acredito assim, eu sou um dos que sou apaixonado por esportes com bola, né? Eu jogo tênis, joguei basquete quando era mais novo. Nunca gostei de musculação, mas musculação é remédio. Se você não faz musculação, se você não se prepara para a atividade aeróbica que você gosta, você acaba se lesionando. Então, infelizmente ou felizmente, né, a musculação ela tem que estar ali na sua rotina pelo menos umas 2 vezes por semana, senão você vai se lesionar, vai machucar. É importantíssimo, nem que seja um funcional. Musculação eu não gosto, me acho chato, mas eu faço todo dia. Porque eu preciso movimentar e é o único esporte que eu consigo fazer. Eu treino na academia que é 24 horas. Então eu vou 5 horas da manhã. Né? Qualquer outra atividade coletiva eu não consigo, gente, para treinar 5 horas da manhã. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: o que você não gosta, você faz todo dia, porque vira hábito. Sim. O que vira hábito você faz porque você tem que fazer, né?
E eu falo isso, inclusive, pro meu filho. Eu falo, meu filho, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa. E quando a gente começa a ver resultado, a gente começa a ver prazer no que a gente precisa. Correto. Então, o ideal é isso. Eu não quero, mas eu preciso. Eu vou. Quando você começa a ver resultado na sua saúde, na sua melhora da sua qualidade de vida, você começa a ver prazer naquilo. Aí vale a pena. É, Aí o sacrifício vale a pena total, Então, né? é por aí. Esse é o grande benefício. Ó, quem nos mandou mensagem também é a doutora Adriana Delevedove. Perdão, doutora Adriana. Ela que é sócia do Hospital Santa Lúcia. Adoro, sou fã desse tema. Importância da alimentação na modulação de genes. Ó, audiência qualificada aqui, pessoal Né? interessado no nosso assunto, Maravilha. né? Doutor, gostei demais do nosso papo. Ficaria aqui o dia conversando contigo, mas a gente precisa encerrar tudo que é bom, acaba em algum momento. Foi maravilhoso, né? muito bom. Quero te agradecer e já abrir um espaço para suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade, né? Principalmente de estar aqui, não só me apresentando, mas também para contribuir para a melhora da saúde das pessoas, que eu acho que é para isso que eu me formei, para isso que eu me preparei. E se eu puder acrescentar qualquer coisa, por mínima que seja na vida de qualquer um aí, eu fico muito feliz. E agradeço a oportunidade. Imagina, com certeza acrescentou muito, agregou muito na vida de quem está precisando sair do sedentarismo, melhorar sua qualidade de vida, pensar na longevidade, pensar na produtividade, ou mesmo que quer ficar em boa forma, né? Com certeza foi muito esclarecedor. As pessoas quiserem entrar em contato com o senhor, como é que acham você? Pode entrar em contato na Soromédio, na COT, né? Ou até no meu pessoal mesmo, entra no meu Instagram, Dr. Lauro Santana, tem lá telefone, endereço, tem tudo lá. A gente consegue organizar aí. Perfeito, coisa boa. Quero agradecer também, além do nosso Dr. Lauro Santana, nossa equipe técnica, Bruno César, Isabela Campos, Eduardo Paniago, Tauane aqui conosco, né? Nossos sponsors, Paulo Vargas e André Rocha, e gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.